Nosso registro aqui no canal do Padre João Moana é com o diácono Renato da Cruz. Diácono, qual é o primeiro momento, a sua lembrança primeira de contato com o Padre João Moana? Bom, Robson, meu contato com o Padre João Moana se deu exatamente em meados de 90. Com a reforma da Igreja da Sé, o padre começou a celebrar as missas na Igreja de Santo Antônio, no centro, né? E minha avó, que inclusive dá nome à minha filha, Carmen, ela recebeu uma visita de uma cunhada, né? E a cunhada tinha dito para minha avó que, olha, o Padre João está celebrando lá no Santo Antônio, você não quer ir lá, Carmen? E minha avó, então, olhou para mim e disse assim, eu vou, desde que o Renato me leve. E aí eu fui na tal da missa, né? 5 horas da tarde. Não conhecia o Padre João Moana, foi a primeira experiência. Eu estava vivendo um momento da minha vida um pouco complicado, né? Tinha mais ou menos 20 alguma coisa. Eu sempre fui de família católica, mas como todo jovem, estava num momento difícil, né? Eu estava com uma influência da filosofia marxista, materialista, toda dentro da minha vida naquela época, e bem afastado da igreja, essa é a realidade. Quando eu fui à missa com minha avó, no domingo, eu fiquei simplesmente impressionado com a sutileza daquele sacerdote, com a leveza dele, né? Eu costumo dizer que o Padre João, ele era tão leve que ele não andava, ele flutuava, né? Naquela época eu me recordo que ele usava um tênis, que a gente chama tênis rainha, que não tem cadarço, parece uma sapatilha, né? E ele caminhava na igreja, eu digo, gente, quanta sensibilidade esse homem tem. Ele tem sensibilidade, inclusive, no andar. E aí, desde esse dia, nunca mais deixei de frequentar a nenhuma missa. Inclusive, né, na época da Copa do Mundo, né, que os jogos eram à tarde e ele celebrava, e eu não faltava, né. Bom, dessa época, algumas coisas me chamam muita atenção, né. Primeiro, uma homilia onde ele falava sobre o perdão, né. E aí isso me chamou a atenção. Um sacerdote falando de perdão e ele começava a homilia dele dizendo assim, não é porque eu sou padre que eu vou dizer para vocês aqui que perdoar é fácil. Não é perdoar. Perdoar não é fácil. E aquilo, mais uma vez, me impactou. Gente, ele se reconhece frágil na dificuldade do perdão. Porque geralmente as pessoas, quando pregam, querem passar uma realidade de uma santidade ou de uma evolução muito superior a nós humanos normais. E ele não. Na fragilidade dele, inclusive, confessando a dificuldade que ele tinha de perdoar, né? Ele chegou ao ponto de dizer assim, o grande problema do perdão é que as pessoas acham que perdoar é esquecer. E não é esquecer. Isso foi uma das coisas que me marcou. A outra, não foi uma homilia, mas foi um gesto. Existia na igreja de Santo Antônio, no centro, acho que até hoje ainda existe, um cofre de madeira com a imagem do santo. E nessa época esse cofre ficava bem no centro da igreja. O altar, logo em seguida, onde o sacerdote se dirigia para dar a comunhão, tinha esse cofre. E nessa missa específica, que eu não me recordo o ano, nem a data, tinha uma criança pequena, recém-nascida, devia ter no máximo 3 anos, e estourando, acho que nem isso, chorando muito na missa, chora, e o padre então começou a homilia. Quando ele começou a homilia, ele chamou a mãe, traga a criança, e a mãe se levantou e levou a criança até o Padre João Moana. O padre tomou a criança nos seus braços, sentou-a em cima deste cofre e passou a mão na cabeça da criança, e continuou sua homilia. Nesse dia impressionante, essa criança silenciou, que daquele momento até o final da missa, ela simplesmente não abriu mais a boca. Eu disse, é a sensibilidade desse homem. Até as crianças sentem essa sensibilidade. Então o Padre Moana me pareceu naquele momento, naqueles primeiros contatos, essa sensibilidade dele muito marcante, né? E isso me marcou na minha vida daquele momento para frente, né? Porque esta sensibilidade fez em mim rever alguns conceitos de vida,
fez despertar para uma coisa que eu tinha na minha infância, que tinha perdido, que era a espiritualidade, e fez principalmente ver a importância de Deus em minha vida. Então, realmente, Padre João Moana, na missa, nas suas homilias, me chamou muita atenção para isso.